Grandes acontecimentos do mundo têm sempre muito significado. Morreu uma rainha, se levantou um novo rei. Morreu o rei do futebol. E agora morreu o rei de Roma, o rei do Vaticano, vamos colocar assim, o Pontífice Máximos, que era emérito, morreu. Nesse vídeo eu quero fazer algumas conexões interessantes, citar profecias, né, ou previsões do século XVI e do próprio Bento XVI enquanto era um padre, falando sobre o fim da igreja, ou a igreja se ressignificando, o início do fim dos tempos e o fim da igreja. Morreu o Papa Bento XVI. Esse é um evento profético, devemos analisar este acontecimento à luz das Escrituras. O que o mundo católico apostólico romano, em suas profecias, previsões, sinalizam sobre o futuro da própria igreja romana a partir da morte desse Papa. Lembrando da profecia de São Malaquias, lá do século XVI, falava justamente sobre o último Papa. Existem analistas de profecias e previsões católicas, não só analisando Nostradamus, mas também Malaquias, que é o mais famoso depois de Nostradamus, sobre profecias para a Igreja Católica Apostólica Romana, que afirmam que este, sim, era o último Papa e depois dele o mundo verá claramente o falso profeta e o surgimento do anticristo. Eu estou falando de analistas dentro de Roma, que analisam Roma, Vaticano, Igreja Apostólica Católica, Igreja Católica Apostólica Romana. Eu não estou falando de escatologia bíblica em sua essência, pura e simplesmente. Estou falando de análise das previsões ao mundo católico apostólico romano. O próprio Bento XVI, né, que o mundo hoje recebeu a notícia que ele faleceu, ele disse há 40 anos atrás, enquanto era um padre, que a igreja iria se ressignificar e este seria um sinal do fim, né, dos tempos, como se fosse um sinal dos tempos. A igreja perderia, ele falou mais de 40 anos atrás, antes de ser inclusive padre. Ele era um padre ainda, era um teólogo. Ele fala que a igreja mudaria, né, desse perfil, perdão, de grande igreja, de uma igreja com toda a suntuosidade, e seria desafiado por uma briga política e ideológica. Isso ele falou há mais de 40 anos atrás, mudando então a igreja, indo para pequenas igrejas, né, como se fossem novos núcleos para ressignificar a igreja. São Malaquias, né, que é muito essa profecia é muito conhecida no mundo católico, ele acertou, ele cravou o nome e os padres, os papas, perdão, que surgiriam até o último padre, que seria o Pedro. E então surgiria o anticristo. Ele acertou todos os padres, inclusive o Papa Francisco, o Jorge Bergoglio, que inclusive as iniciais têm a ver com João Batista, né? Pessoas do mundo católico, católicos que não aceitam o Francisco como um papa legítimo, falam que ele é aquele que veio pela janela, é ladrão e salteador, não veio pela porta. O próprio arcebispo Vigano denuncia que o Papa Francisco trabalha com a elite mundial para promover o grande reset, construindo uma grande irmandade mundial, né? Como se ele ajudasse a alinhar os chifres, né, da cabeça dessa besta. Bom, fato é que o mundo católico apostólico romano amanheceu hoje com essa notícia, e as pessoas que não reconhecem o pontificado do Francisco estão tristes pela passagem do Bento XVI, mas a cidade das Sete Colinas está nos noticiários do mundo. O que a Bíblia fala sobre isso? Esse é meu papel, analisar alguns assuntos com vocês e dar um norte, né? Analisar o globalismo, analisar a geopolítica, por causa da minha formação, sincronizar com a escatologia, falar do avanço, né, do politicamente correto, da perseguição cristã, orientá-los com mensagens, etc., mas dar um norte diante desses temas e desses assuntos. Bom, é o seguinte, eu vou dar uma pausa aqui de 3 segundos, antes de darmos continuidade, comentando esse assunto, para você deixar o seu joinha, se inscrever e tocar o sininho, é muito importante, eu conto com você, vai lá. Meu muito obrigado, eu te agradeço. Bom, você que está aqui a primeira vez, eu me chamo Rafael Bittencourt e quero convidar você a compartilhar esse canal e a dar uma ida aqui nas playlists, vai conhecendo o canal, né? Se você desejar, se inscreva também, que é bem importante. Se é a sua primeira vez aqui, você é muito bem-vindo. Pessoal, deixa eu colocar então uma matéria, essa matéria que hoje aumenta o coro de grandes eventos de grande envergadura no mundo, né? Parece que de 2020 para cá, a porteira dos sinais proféticos se abriu
Algumas pessoas se assustam, outras pessoas se alegram e muitos analisam com sobriedade, né? Com calma, com seriedade, mas sem sensacionalismo ou qualquer busca desesperada de falar que Jesus está voltando. Não precisamos de uma busca desesperada, é só olharmos para esses sinais com coerência que veremos que tudo está se cumprindo, né? Aqui no Brasil nós tivemos um evento vários eventos, né? Mas um em especial, dois em especiais, né? Falam para o mundo. Primeiro, a questão política no Brasil, né? E o segundo evento é a questão da passagem do Pelé. Pelé é um ícone futebolístico, é um ícone do esporte. Então, o mundo comenta sobre o Brasil agora. Então, um evento, a passagem de Pelé, faz o mundo inteiro comentar um único assunto. E então, o segundo evento aqui, em questão de dias, é a morte do Bento XVI. O mundo inteiro comentando de novo um evento. Então, muita movimentação, né? Então, sinais no céu, na terra, vulcões, terremotos, uma ordem passando, uma outra ordem surgindo, conflito na Ucrânia, uma praga, uma peste, etc. São muitos sinais. Esse aqui é mais um? Vamos lá, vamos comentar, né? Então, mundo inteiro comentando assuntos, né? E esse aqui é mais um. Cidade das Sete Colinas, então, lamentando a passagem do Bento XVI. Morre Bento XVI, humilde trabalhador na vinda do Senhor, entre aspas. Papa Emérito morreu às 9h34 deste sábado, 31 de dezembro. O funeral será na quinta-feira, 5 de janeiro, às 9h30, locais na Praça São Pedro, presidido pelo Papa Francisco. Com pesar, informo que o Papa Emérito Bento XVI faleceu hoje às 9h34 no mosteiro de Mater Ecclesiae, no Vaticano. Acho que é assim que se pronuncia. Assim que é possível, serão enviadas novas informações. Bom, é o seguinte, eu vou para a parte objetiva aqui da minha análise com você, mas lembrando que o próprio Papa Jorge Bergoglio, que é o Papa Francisco, disse há um tempo atrás que ele previu a sua morte. Nós estamos falando aqui vamos falar de previsões, né? Ele previu a sua morte. Aqui o jornal de Israel, Times of Israel, diz assim, Papa prevê a própria morte entre 2 e 3 anos. O Papa Francisco, que é o atual Papa, né, ou que muitos não reconhecem como um Papa, o Papa socialista, franciscano, colocado ali, perdão, pela política do Vaticano, e ele mesmo diz que foi para um papado específico, para uma agenda, que o Jorge Bergoglio denuncia, né, que perdão, Jorge Bergoglio não, ele é o próprio Bergoglio. O próprio arcebispo Vigano denuncia como sendo pertencente a essa ordem, a essa elite mundial. Ele diz que foi colocado ali para uma agenda, para um papado específico. E ele disse aqui, 2 e 3 anos, já chamou a atenção. Ele disse que iria se aposentar, iria renunciar em pouco tempo. E agora o jornal está destacando, o Jornal de Israel, o Portal de Israel, que ele previu a sua morte entre 2 e 3 anos. Estamos falando, então, 2025, ele não estará mais no cargo. Eu vou mostrar para você aqui, vou falar de profecia do próprio Bento XVI e de São Malaquias sobre o falso profeta e o anticristo. O que o mundo católico e o que as previsões, né, profecias, previsões do mundo católico falam sobre a morte dos papas, né, o levantar do papa, quando morre o papa, o falso profeta e o anticristo, a escatologia, tá bom? Então, tirando isso aqui, desculpa, só comentando com vocês o seguinte, o próprio Bento XVI, que faleceu, né, ele deixou o cargo, se tornou um Papa Emérito pela primeira vez na história, morreu, né? Ele deixou o cargo há uns anos atrás e assumiu Francisco, uma jogada de pressão política e também ideológica dentro da igreja. A Cúria atuou e as correntes políticas da Igreja Católica, que a Cúria não é a única, não é exclusiva, fez muita pressão para colocar esse Papa muito mais alinhado à corrente dominante do mundo, colocando então um Papa latino-americano, muito mais progressista e avançando com essas ideias dentro da igreja. Estou falando de casamento, estou falando de aborto, estou falando de muitas coisas. Então, quando eu falo progressistas, você entenda que essa ideia mais liberal no nosso contexto aqui, tá? Portanto, o Papa Bento XVI, ele saiu por causa dessa pressão política e também por uma série de escândalos que deram como fosse força, né, para poder removê-lo da posição, né, posição de pontífice máximos. Muitos escândalos financeiros de corrupção, desvio de dinheiro, escândalo de assédio moral, né, escândalos sexuais, crimes cometidos por lideranças da igreja e etc. Então,
esse Papa chegou ao poder e muitos do mundo católico não reconhecem o Francisco como um Papa legítimo, né? Chamam, inclusive, conectam com aquela palavra de Jesus sobre o ladrão e salteador que vem pela janela, não entra pela porta. Falam isso. Mas, enfim, o que a profecia, para ser específico, ou o que as previsões dizem sobre o futuro da igreja, sobre o surgimento do anticristo e o fim dos tempos? Vamos lá. O próprio Bento XVI, ele disse há mais de 40 anos atrás, quando ele ainda era um padre na Alemanha, ele disse o seguinte, olha, ele fez uma previsão diante das previsões, ou como chamam, profecias de São Malaquias. O Bento XVI, o Ratzinger, ele diz o seguinte: a igreja irá passar por uma grande transformação, como se fosse o fim da igreja. E a igreja vai perder toda essa estrutura gigantesca e vai adotar um corpo muito mais enxuto, como se fossem pequenas igrejas. E vai ser a ressignificação de Roma, vai ser a ressignificação da cidade das 7 colinas, por causa de uma grande briga política e ideológica. É como se fosse um novo iluminismo dentro da igreja. Então, um avanço de ideias incompatíveis com a gênese da igreja iria transformar a igreja e acabar com a mesma, acabar no sentido de ressignificar. Isso ele disse há mais de 40 anos atrás, quando não era papa, era um padre, era um professor, teólogo. Agora, vamos ver o seguinte. São Malaquias, que é o segundo nome, né, logo depois de Nostradamus, é o homem que mais fez, né, previsões, é o arcebispo que mais fez previsões sobre o futuro da igreja, o surgimento do anticristo e o fim do mundo. Foi o que mais fez previsões. Depois veio, falando para a Igreja Católica Apostólica Romana. Primeiro Nostradamus, sucessão de papas, depois veio São Malaquias. São Malaquias, ele traçou uma linha sobre o último papa, que se chamará Pedro, e na sequência o anticristo surge. E ele falou, inclusive, o nome dos papas, como os papas seriam chamados, ou qual nome eles adotariam na linhagem sucessória para criar essa linha cronológica para que todos da igreja entendessem que o Pedro seria o último papa. Há quem diga, isso aqui não é uma análise furada e não é viagem na maionese, há quem diga, portais católicos romanos, afirmam que o JB, que é inclusive uma oposição a João Batista, com um perfil de falso profeta, o Jorge Bergoglio, né, Francisco, dizem que ele não é um papa verdadeiro, que o papa verdadeiro é aquele que segue a linhagem de Roma, da igreja de Roma, ou seja, aquele que vem de Pedro, o Pedro, né, o apóstolo da igreja, né, o primeiro líder da igreja apostólica romana, segundo os próprios, os mesmos. Eu não tenho essa leitura, obviamente, né? Sou cristão evangélico. Mas, segundo os mesmos, os papas precisam descender dessa linhagem de Pedro. E muitos analistas de previsões de São Malaquias falam que o último papa será Pedro, e depois que ele morrer surge o anticristo, se referem ao Bento XVI, ao Ratzinger, como um papa europeu, como aquele que tem um sangue que vem da igreja de Roma, e não um latino-americano, que no caso é o Francisco, que foi colocado por uma pressão política. Eles até criam a seguinte ideia, que é assim, ó, né, o primeiro papa da igreja, depois vem o Bento XVI, certo? O Papa Francisco como fosse uma figura do falso profeta e logo depois surgimento do anticristo. É essa cronologia que muitos analistas falam. Tá? Então, voltando aqui a São Malaquias, no século XVI, ele afirmou que depois que surgisse o Francisco, né, como muitos dizem aqui, seria o último Papa. E o último Papa mostraria para o mundo o fim da igreja, a mudança, a grande perseguição, né, voltar como se voltasse a perseguição à igreja das 7 colinas, a cidade das 7 colinas, melhor dizendo, que muitos acabam conectando com Apocalipse 17, né? Da mãe de todas as prostitutas, a sentada besta que está sobre a cidade de 7 colinas, com o seu manto, seus adornos, seus vinhos, sua prostituição, e etc. No mundo católico, falam que realmente o sinal na Igreja Católica, com os papas, as sucessões, são sinais escatológicos. Nós, cristãos evangélicos, sabemos que a verdadeira e única profecia, ou as únicas profecias,
estão nas Escrituras. A Bíblia se responde por si só. E esses eventos, por mais que tenham previsões que eles chamam de profecias, a profecia só está na Bíblia. E as previsões, né, de Malaquias, de Nostradamus, de Baba Vanga e de muitos outros, né, também contemporâneos nossos aqui, não significam necessariamente que são profecias, porque a verdadeira profecia está na Bíblia. Pode ser uma previsão, pode ser uma visão, pode ser uma revelação, uma palavra que Deus deu ou orientação dada aos homens. Mas Malaquias, ou São Malaquias, acertou em muitas as previsões que ele fez. O plano final está na Bíblia, e a palavra verdadeira só sai da boca de Deus. Então, só Deus é conhecedor do ontem, hoje e o amanhã, porque ele era, ele é e ele sempre será. Ele transita no tempo, né? Ontem, hoje e amanhã, diferente de nós, né? Porque ele é antes e depois de tudo. Então eu prefiro ficar com a profecia bíblica e olhar para a Bíblia. Porém, estes acontecimentos, cumprindo previsões do mundo católico apostólico romano, então, grandes acontecimentos no mundo, sim, é como se víssemos a Bíblia em 3D. E você, o que acha? Comenta aqui embaixo. Eu paro por aqui. Um grande abraço. Tchau, tchau.